Salve família, suave! Vou mostrar agora para vocês como que eu fiz a timbragem da música X6 do All Star Brasil com Hungria. A galera quer saber como são feitos os violões ou o violão dentro da música. Eu vou mostrar para vocês como que é a timbragem que eu uso. Vou mostrar o programa que eu uso, os processos que eu uso. Então a gente já vai direto aqui para a tela do PC. Estamos aqui no PC já, bonitinho. E aqui eu tenho o mesmo violão gravado duas vezes, captado de duas formas diferentes. Essa primeira aqui, que é a amarela, eu gravei o violão com microfone. E essa segunda eu pluguei o violão direto na minha interface de áudio. E eu pude ter dois sons diferentes do mesmo violão, sendo tocado a mesma coisa. Então eu vou botar aqui para vocês escutarem junto comigo como que ficou a gravação inicial de cada violão, aliás, do mesmo violão e de cada faixa. Mas antes, não se esquece que eu sou o Lucas Sangalete, eu tô aqui para compartilhar com vocês o meu mundo musical de forma entusiasta e eu quero explicar aqui que tudo que eu faço não é regra, é a melhor coisa que eu achei para ter no meu timbre, né? E além desse conteúdo aqui mostrando como eu faço as coisas para vocês, vai ter conteúdo de clipe, como o próprio clipe da X6 que eu fiz, vai ter backstage de outros projetos, então a gente vai trazendo os conteúdos realmente de toda a parte musical que eu vivo, beleza? De forma entusiasta. E nesse vídeo em específico eu vou mostrar a minha produção musical. E lembrando mais uma vez que tudo que eu uso aqui não é regra, porque o mundo musical ele é muito livre, então você vai adaptando as coisas conforme o seu gosto. E se você curtir esse tipo de conteúdo, já considera se inscrever aqui no canal, já curte, compartilha, hypa, comenta, vai enviando para todo mundo aí que você acha que esse conteúdo vai ser bacana. E vamos nessa. Eu vou dar o play aqui nas faixas de forma independente, uma de cada vez, na verdade, né? E aí vocês vão reparando as diferenças dos sons de cada uma delas, beleza? Vamos lá, colocar aqui primeiro o violão gravado pelo microfone, que é esse aqui, ó. Agora eu vou colocar o violão gravado em linha. Vocês sentiram a diferença de um som para o outro? Se vocês não conseguirem perceber bem essas diferenças, eu recomendo que vocês escutem de fone. Inclusive, eu vou botar o meu fone aqui para escutar junto com vocês. E aí vai ficar mais fácil para eu também ter esse controle. Então vamos lá? Aqui no violão microfonado, eu usei alguns plugins. Eu usei o X-Noise da Waves para poder remover algumas sujeirinhas. Coloquei aqui um equalizador acústico do próprio Ableton, né, que é nativo, um Fab Filter, aqui um Pro L, um limitadorzinho para as frequências ficarem batendo no campo certinho ali que elas têm que bater, nem sobressair muito e também não ficar muito abaixo. E aqui eu coloquei um compressorzinho acústico, eita, quase que não sai. Agora eu vou novamente botar a música para tocar só o violão microfonado e eu vou ativando os plugins para vocês irem reparando a diferença de como o som vai se moldando, beleza? Vamos lá então. Vou ligar agora o X-Noise, o equalizador, o Fab Filter e o compressor.
Viram aí? Esse é o violão microfonado. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no violão em linha. São os mesmos plugins que eu usei, porém com algumas diferenças nos parâmetros aqui da equalização. Logo, isso também vai refletir aqui no Fab Filter. Então eu vou colocar aqui para vocês escutarem como ficou o violão em linha, como que fica essa gravação junto com esses plugins. Então vamos lá. X-Noise para remover a sujeirinha, o ruído. Fab Filter e equalizadores ligados. E o compressor. Deu para sentir uma diferença? Deu para sentir uma diferencinha? Em relação aos violões, aqui eles já ficaram prontos. Cada faixa tem a sua proposta de som que eu já tinha pensado e quis executar, né? Agora, entre os efeitos, o que que eu fiz? Aqui embaixo aqui, ó, atrás de mim aqui, temos alguns, inclusive acho que aqui eu tô meio ruim de ficar, né? Então a gente faz assim. Eu vou vir aqui para cima. Cadê? Eu aqui para cima. Aí, ó. Eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho alguns plugins que eu usei para dar os efeitos que eu queria no violão. Então eu tenho um Valhalla Vintage Verb, que é um reverbzinho, um delay Hysteresis, junto com mais dois delays que eu já vou mostrar para vocês, um chorus e um Shimmer, que é outro reverb. Então vamos começar aqui, ó. O Valhalla Vintage Verb é um reverbzinho muito da hora. E eu já usei aqui o preset da própria Valhalla, que é esse preset aqui embaixo, ó. Cathedral Large Hall. Então esse foi o reverb que eu usei. E eu já vou colocar aqui para vocês escutarem o reverb. Ele vai ficar assim, só o reverb. Se liga como é que fica. Se ligou? E aí depois do reverbzinho a gente tem um delay que eu já falei que foi o Hysteresis que eu coloquei no preset inicial dele mesmo. Coloquei um delay aqui também da própria Ableton, que é esse aqui embaixo, e coloquei também esse delay aqui da T-Rex Space Delay. Essa é uma cadeia de delay que eu montei. E aí o violão só com delay vai ficar assim. Viram aí? Ouviram aí? Depois eu coloquei um choruszinho aqui topado da Fin Micro, né? Finisher Micro ou Finisher Micro. Fin Micro é o que eu uso de chorus. E aqui eu vou colocar só o chorus para vocês entenderem como que ficou esse som só com chorus. E aí, o efeitinho de chorus é esse efeito que vocês ouviram, que eu acho muito da hora. E por fim, eu tenho aqui um outro reverb de Shimmer, que é para criar uma ambiência. E eu usei nesse setup aqui, ó, nesse preset, né, o Mouth Verb.
E junto com ele aqui embaixo, eu usei um alto pan, que aí o som vai ficar assim, ó, indo de um lado pro outro assim, tá ligado? Vai rodeando assim a cabeça aqui da gente aqui quando nós tá escutando, se ligou? E aí com o Chimer ativo e somente o Chimer, a gente tem esse som aqui, ó. Entenderam? E aí eu ligo todos esses efeitos, ó. E o que que eu fiz? Os canais dos efeitos, eles estão recebendo um som. Só que o som que eles estão recebendo são desses knobs aqui, ó. Knob A, que é o reverb, o knob B, que é o delay, o knob C, que é o chorus, e o D, que é o reverb de Chimer. Então eu enviei o sinal completo do violão de linha para os efeitos. E aqui, ó, a gente controla. Eu quis enviar tudo. Por quê? Porque ele vai chegar completo para os canais. E aqui nos canais eu pude regular os volumes de cada efeito para não soar embolado. E aqui eu tenho cada parâmetrozinho acertado da forma que mais me agradou. E por que que eu fiz isso com violão de linha e não com o microfonado? Porque o violão microfonado, ele pega muito a ambiência, onde eu gravei, né? No caso aqui no meu quarto. Então, o violão de ambiência já tem aquele corpo da música que eu queria. Enquanto o violão de linha, ele pega frequências mais agudas e mais médias. E aí essas frequências são mais ideais para colocar esses efeitos. Lembrando que não é uma regra. Eu prefiro que seja assim. Eu sei que a parada, quando é gravada em linha, é mais ideal que use os efeitos. Mas se eu quisesse ter colocado, por exemplo, no canal aqui do violão microfonado, eu também poderia para explorar outro timbre, mas essa não foi a proposta que eu busquei. Então, a proposta que eu busquei é eu enviar o som do violão em linha para todos esses canais aqui, sacou? E aí a gente vai ter aquela música que tá lá bonitinha no clipe, que eu vou dar play nela agora de forma completa para a gente escutar rapidinho mais uma vez aqui como que ela ficou. E ficou assim. Se você quiser escutar essa música completa, acessa aqui o canal, o clipe da X6 que eu fiz de maneira acústica, que vai estar a música lá bonitinha, inclusive com as vozes. E aqui eu tô mostrando só o projeto do violão. Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar o projeto depois que eu fiz o violão e juntei com a voz. Mas aí é outro vídeo, se vocês quiserem. E para encerrar aqui, eu vou mostrar para vocês alguns parâmetros que eu uso. Por exemplo, os volumes dos microfones. Eu baixei mais um pouquinho para não estourar. Aqui é o pan, ó, cada faixa vai para um lado, então aqui eu joguei um pouquinho para a esquerda, aqui embaixo um pouquinho para a direita. Aqui os reverbs também, ó. Reverb um pouquinho para a esquerda, delay eu deixei centralizado, o chorus um pouquinho mesmo para a direita. E o Chimer eu deixei centralizado porque depois ele vai ter aquele alto pan que eu fiz, né, que vai de um lado para o outro. E aqui nós temos também o canal principal. No canal principal, do volume principal, a gente tem isso aqui, ó. O Crafto, que é um plugin que eu uso para pegar cada frequência, né, as frequências
mais graves, as médias e as agudas de formas separadas. E eu vou ajustando o volume delas para ficar bem equilibrado. E junto com o Crafter aqui também no canal principal de volume, eu coloquei um wider, que é para abrir ainda mais o campo de estéreo e deixar com um preenchimento maior desse campo. Então a música fica em todos os locais assim que a gente pode ouvir. É como se a gente estivesse numa sala e ela tomasse conta da sala por inteira. E essa sensação que eu quis trazer. Beleza? Então esse aqui foi o vídeo onde eu mostrei os processos para fazer essa parada da X6. Foi assim que eu construí esse timbre e pude apresentar o vídeo para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham entendido. Se não ficou claro alguma coisa, deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. E as próximas produções musicais que eu fizer e postar, vocês vão ficar sabendo também como foi feita, o que eu criei para poder chegar no timbre que mais me agrada, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, eu sou o Lucas Sangalete. Acompanhem aí esse trampo que vai ser muito da hora. As redes sociais você pode procurar aqui, ó, por lucas.sangalete que você vai me achar, beleza? E até os próximos vídeos. É nóis, tamo junto.